Estou na área. Isso. Boa noite. Hoje nós estamos estudando no mundo maior, certo? Estamos no capítulo 1, conforme ontem me foi passado. Ontem não, antes de ontem. Parece que foi ontem, foi antes de ontem. Passado pela Elisa, né? Mas meu livro é diferente um pouquinho, porque eu estou usando um livro antigo. No livro, bom, o parágrafo é o mesmo para todo mundo, né? Só que eu queria subir um pouquinho, uns parágrafos acima, né? Só dar uma olhadinha aqui numa coisa que nós passamos por cima, e é um comentário do André Luiz que está no Livro dos Espíritos. Eu gosto muito de ver isso, né? A doutrina sendo passada em causinhos, né? Às vezes nós nem reparamos, tá? Podemos ver acima, Elisa, o vento passava cantando em surdina. Eu queria saber como é que esse vento canta em surdina. Estou até agora pensando nisso. Tá. Essa é uma nova forma do vento cantar. Todo mundo já se encontrou aí? Capítulo 1, desculpe. Qual a página, Elisa? Aqui no meu, que é novo, é página 14. Página 14. Lá No embaixo. nosso deve ser 17, Afrânio. O nosso é 17. O antigo é 17. O novo é 14. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Boa noite. Então vamos lá, Elisa. Vamos. Você quer voltar onde? No vento. O vento passava. Eu esqueci de pegar o livro. Peraí, vou pegar o livro. Oi? Eu vou pegar o livro, Pode peguei pegar. o livro errado. Ih, caramba. Pega também o Livro dos Espíritos. Eu peguei o Obreiro, o outro, do mundo maior, né? É. Peraí, só um minutinho. Se você quiser, a gente volta no Obreiros também. Não tem problema, não. A gente volta. Então, quem tiver com o Livro dos Espíritos, vamos dar uma olhadinha aí. Como é que os causos, né, que o André vai passando para a gente, não são algumas perguntinhas do Livro dos Espíritos que nós nem reparamos, né? Que nós vamos estudar, inclusive, em breve. Falta pouco. Consegui. Isso. Página 14 aí no teu livro. Qual é a página? 14. Boa noite, Marli. Eu também me Marli? Boa noite. Não. Marli. Boa noite. Não. Tá dirigindo, Marli? Caramba. Que legal. Presta atenção aí na direção, tá? Pelo amor de Deus. Boa noite, Hortência. A Hortência chegou na hora da prece, gente. Chegou. Vai fazer a prece hoje. Caramba. Ela não ouviu. Que sorte é dela. Ah, ouviu? Tá enrolado com o microfone aí. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar, tá? Marli, no mundo maior, tá? Abre a página aí, Marli. Página 14. Brincadeira. Vai. Elisa, contigo. Bom, então o livro é No Mundo Maior, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 1. Nós vamos lá para o parágrafo que diz: o vento passava cantando. Vamos lá? Podemos? Todo mundo já se encontrou? Hortência, Cláudia, todo mundo já achou? Então vamos embora. O vento passava cantando em surdina. No recinto iluminado de claridades inacessíveis, a faculdade receptiva do olhar humano, aglomeravam-se algumas centenas de companheiros, temporariamente afastados do corpo pela força liberativa do sono. Continua? Tá falando do desdobramento. Nós passamos direto, né? E isso aí
ele está contando uma coisa para a gente, botando em causinho algo que está no Livro dos Espíritos. Tá? A gente, eu, né, principalmente, engolimos isso aí, passamos por cima. Vamos na pergunta 400 do Livro dos Espíritos. O sono e sonhos. Quem tiver 400. Pergunta 400. Vamos lá. Bom, a pergunta 400 do Livro dos Espíritos está no capítulo 8 da Emancipação da Alma. 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Boa noite, Lu. Boa noite a todos. Boa noite. A pergunta é, né, se a gente está aqui, aparentemente nós estamos felizes aqui. Não, ninguém quer desencarnar. Né? Essa é a impressão que nós temos. É interessante isso. Agora vamos à resposta. É como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente a sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro este é. Bom, isso aí vai dar muitas vertentes. A gente pode falar daqueles nós, muito materialistas, né? O pessoal que é muito materialista, esse está bem preso ao corpo ainda. Né? Agora, o espírito em si, né? Falando assim, no geral, né? É o que a resposta está falando, que é se ver livre desse invólucro. Só que inconscientemente, né? Para nós, inconscientemente, não, que não queremos desencarnar. Mas não é esse o nosso caso. Mas nós, quando dormimos, por que a gente vai passear aí? Vai dar umas voltinhas? Justamente por isso que nós queremos curtir a nossa verdadeira vida. Essa é a verdade. Só que a gente não tem consciência disso total ainda, né? Vamos lá. Agora, a 401 já vai 401. começar. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Bom, alma nenhum repousa com o corpo. Isso aí é lógico. Tanto que nós já falamos. Os materialistas vão ficar pensando em quê? Na matéria. Né? Cada um dentro das suas imperfeições e suas paixões. Então, se o cara gosta de uma birita, né, tomar aquele negócio com limão, porque quando o limão não está fazendo efeito, quando joga o limão fora, ele vai para o boteco. Tá? O outro que já é lance de sexo, vai para onde está. Cada um vai procurar suas afinidades. Então, a alma, de forma alguma, ela permanece junto ao corpo. Sempre tem uma fuguinha. Tá? Sempre ela procura ir aonde estão os seus afins. Aí vamos à resposta. Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Bom, é isso que o André Luiz está falando aqui. Aglomeravam-se algumas centenas de companheiros temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa. Quer dizer, o sono nos libera. Tá? Que o corpo precisa repousar, o espírito não. Agora vamos a 417, só para a gente encerrar esse assunto. 417. 417. Podem os espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Aí, essa turma aí está o quê? Aglomeravam-se, ou seja, é uma assembleia. Certo número. Tá? Olha só a pergunta que Kardec faz, que é interessante. É que o André Luiz ali estava nos mostrando nos cauzinhos. Vamos lá a resposta. Sem dúvida alguma. Os laços, antigos ou recentes, da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos.
que se sentem felizes de estar juntos. Ou seja, aí que está legal, se sentem felizes de estar juntos, ou seja, cada um dentro da sua afinidade. Né? Se o cara gosta de farra, vai para farra e está feliz lá, né? O que ele gosta. Né? Mas se gosta de estudar, que é o caso desse que o André Luiz está nos mostrando aqui, gosta de estudar. Vamos ler só como é que se chama o Kardec aí, essa Observação aqui. relação do Kardec. Pelo termo antigos, se devem entender os laços de amizade construídos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanam. Então, mais na frente nós vamos entender por que isso, né? O Calderaro vai nos falar. Não vou falar agora porque a gente não se lembra. Daqui a pouco, aqui no Livro Mundo Maior, ele vai fazer um comentário. Bom, gente, só isso que eu queria, né, que eu passamos por cima disso, ver como é que o Livro dos Espíritos, o Evangelho, as obras básicas são passadas para a gente. Só confirma, né, a história, né, que já nos trouxeram, tá? Que nós, né, tínhamos dificuldade de ler, entender, então os espíritos superiores se viram na obrigação de nos facilitar. E como o latino-americano adora uma novelinha, notaram, tá, que isso aqui não deixa de ser uma novelinha, né? Agora, dentro dessa novelinha só tem coisa importante, muitos ensinamentos. Isso que é interessante, né? Não tem, graças a Deus, não tem nada de bobagens, né? Tá legal? Então vamos lá, Elisa. Quer voltar para onde está? Vamos ler daí mesmo. Amigo. Vamos ler daqui mesmo, senão vai fazer muita confusão. Bom, continuando. Amigos de nossa esfera atendiam-nos com desvelo, mostrando interesse afetivo, prazer de servir e santa paciência. Reparei que muitos se mantinham de pé. Outros, contudo, se acomodavam nas protuberâncias do solo, alcatifado. Tem hora que dá uma de relva macia em palestra grave e respeitosa. Ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual, Calderaro avisou-me: na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas, que se candidatam aos serviços de vanguarda. Já falamos sobre isso, não é só espírita, são das correntes diversas do espiritualismo. Tá? Que a ideia é a mesma, né? Só que a doutrina espírita às vezes se aprofunda um pouquinho mais. Né? Que nos é trazido, né, muitos detalhes que às vezes nós não vemos em outros grupos espiritualistas. Né? Vamos lá. Exclamei curioso. Não se trata, pois, de assembleia, que agrupa indivíduos filiados indiscriminadamente às escolas da fé? O assistente esclareceu de pronto. A medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e a recém-libertas da zona física, em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção para o máximo de aproveitamento. Bom, isso também nós já falamos, que não adianta trazer para uma reunião igual a nossa aqui, de estudo, uma pessoa totalmente leiga. Vai ser difícil. A pessoa não vai entender e, de vez em quando, vai vir com observações com o que ela sabe, né, querendo colocar, né, no estudo e não vai dar certo. Então, o que geralmente vamos ver que esses instrutores espirituais, eles, infelizmente, selecionam mesmo quem vai, para não atrapalhar. Né? A própria veneranda no Livro Nosso Lar, quando ela vai dar uma palestra lá, ela também seleciona quem pode perguntar, inclusive, tá? Porque senão vai se perder tempo, essa é a grande realidade. Eu mesmo, quando entrei na Casa Espírita, eu ficava prestando atenção, aprendendo, porque toda vez que eu abria a boca, eu acho que eu devia falar alguma bobagem, né?
pessoal não gostava muito de me responder. Mas era verdade, infelizmente, né? Então, a gente pode ver que isso não é, se eu tiver que fazer isso, nós temos que fazer. E o tempo é escasso, nós não temos todo o tempo do mundo, né? Não dê pérola aos porcos, que o Zé está falando. Nós temos pouco tempo, então a gente tem que procurar aproveitar ao máximo esse tempo. Isso já vem lá de cima para cá, né? Nos ensinando isso. Agora, por isso que é aconselhável, quem entra na casa espírita, levar para os cursos básicos, o que é espiritismo, né? O que é a doutrina, ou mesmo até fazer uma reunião, se não tiver esse ensino na casa, uma reunião com o pessoal novato e dar algumas explicações. A FEB antigamente dava para a gente um papelzinho que via ali uns 30 itens mais ou menos, né, falando sobre a doutrina espírita. Eu tenho até uma ou duas cópias aí por aí guardadas. Aquilo era legal para o novato. Quando eu peguei aquele papel, achei bom, que ele já foi me dando uma orientação, né? Mas vamos lá, Elise. A heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos, cada qual com sua opinião, obrigaria a digressões difusas, acarretando condenáveis desperdícios de oportunidades. Boa noite, Jô. Boa noite, Jô, e entre outra pessoa também. Não, foi só a Jô? Jô. Eu fui no Leon Denis assistir um seminário. E estava lá, eu esqueci o nome dele, é Paulo, não sei o quê, o cara espera na obra de André Luiz, falando sobre uma obra do André Luiz. De repente, uma pessoa que, por coincidência, estava sentada ao meu lado, que era uma sala enorme, né? Eu estava na última cadeira, a pessoa sentou do meu lado, eu sou psicóloga, eu não concordo com o que o senhor está falando. Aí ele falou, minha filha está na obra do André Luiz e tal, bem suavemente, que ele falou. Ela, bom, então a opinião pessoal do André Luiz. Quer dizer, veja bem, né? Como é que está falando isso aqui? Né? Cada qual com sua opinião. Quer dizer, a opinião dela é a correta, a do André Luiz é a opinião pessoal dele. E a gente sabe que não é. Esses livros aí que o Chico escreveu, Divaldo e Dona Ivone, são livros que foram muito, mas muito, assim, como é que se fala, vigiados pela espiritualidade superior. Tá? Nós vamos ver isso. Tem um livro chamado Testemunhos de Chico Xavier, que... Boa noite, Jô. Que vai falar o seguinte, que teve uma parada no livro Missionários da Luz. Missionários da Luz. Tá? Teve uma parada quando estava escrevendo esse livro. E por quê? No capítulo 14, o André Luiz fez uma pergunta, o famoso Apuleio respondeu, e não era para ser lançada no livro. O doutor Bezerra e o Emmanuel foram lá em cima tomar um puxão de orelha, olha só, e tiraram do livro. Boa noite, Jorge. Boa noite. E tiraram do Boa livro. Noite, Jorge. Boa noite. Tiraram do livro o que estava sendo lançado. Olha só que história. Ou seja, aí depois o Apuleio até falando, o que você me perguntou, eu não posso responder, porque os nossos irmãos encarnados, né, infelizmente, costumam materializar o que nós falamos. Está lá no livro, capítulo 14. Então, essa questão de a opinião nossa, o que nós achamos que é a nossa verdade, é muito forte. É muito forte. Né? A gente, quando chega algo que contraria, a gente, né, dá uma sacudida. Em vez de nós primeiros pensarmos, raciocinarmos em cima do assunto, pesquisarmos, não. A gente vai primeiro, como diz um amigo nosso, Marco Aurélio, o homem morre aos 30 e deita aos 80, aos 90, né? Porque é uma ideia nova, depois de uma certa idade, é difícil mesmo, né, encontrar apoio. Nós, então, né, já estamos aqui, eu acho que poucos aqui têm abaixo de 30, né? Acho que só eu, né, que tenho abaixo de 30 aqui, não é isso? Não, eu também. Ah, você também? Vamos lá, gente. Fixou a multidão demoradamente e acrescentou. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Que fale. É a preleção de Eusébio, é isso que tu pergunta? Não, Jorge, nós estamos ainda no capítulo 1 ainda. Ah, tá. Na página, se for o velho, qual o teu? É o velho ou o novo? É o velho. O livro é 14, é 17, desculpe. Lá 17. no finalzinho da página 17. O velho. Desculpa aí.
Onde está escrito Tá, assim, vamos lá? fixou a multidão demoradamente. Já achou? Ah, a pá firme aqui. Cadê meu dedo? Tá aqui. Tá. Ó. Ok. Joinha. Fixou Vamos a lá. multidão demoradamente e acrescentou: temos aqui, em cálculo aproximado, 1.200 pessoas. Deste número, 80% se constitui de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. Olha só, são pessoas que querem ajudar, querem fazer o bem, o coração está aberto, né? Mas, conforme fala o Calderaro aqui, né? Ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento. Vamos lá. São companheiros de elevado potencial de virtudes. Exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior por meio de esforço louvável. Contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para o uso próprio. Então, nós conhecemos alguns causos disso aí. Se a gente for no Evangelho de Mateus, está com ele aí na mão, Elisa? Ou não? Está aqui, não, está aqui embaixo. Capítulo 14. Peraí. Nós vamos num cauzinho desse. Capítulo 14. Estou lá no 14. 15, 14. 14 que Versículo 22. Versículo 22. 22, tá. Jesus caminha Isso. sobre as águas. Não. Só, vamos passar um pouquinho mais para frente. Versículo 24. 24? É. Isso. Tá. Então, é assim, é Mateus, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 24. O barco já estava distante da terra, muitos estádios, atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, ficaram perturbados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Continua? Continua, vamos até o finalzinho aí. Mas prontamente Jesus lhes disse: animai-vos, sou eu, não temais. Em resposta, Pedro disse: Senhor, se és tu, ordena-me ir até ti sobre as águas. E ele disse: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente, estendendo a mão, Jesus o segurou e lhe disse: homens de pouca fé, por que duvidaste? Ao subirem em um barco, amainou o vento, e os que estavam no barco o reverenciaram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Bom, essa resposta aí, essa passagem aqui, nos mostra o que a Calderaro está falando. Olha só. Quer dizer, exercício-se na iluminação interior, através de esforço louvável, contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Porque essa passagem aqui, nós já estudamos ela há algum tempo atrás, tá? O que significa, nessa passagem aqui, a água, o mar? São nossas emoções. Tá? Jesus está acima de nossas emoções. Por isso que ele caminha sobre as águas. Eu estou falando no sentido do material da passagem, não, tá? Estou falando no sentido do simbolismo da passagem. Jesus caminha sobre as águas. Ele está acima dessas nossas emoções. Tá? Jesus, já não existia nele isso. Nele só existem sentimentos. Quem tem sentimentos, quem só tem sentimentos, como é o caso dele, não se apavora, não se perturba e não se desequilibra, não se desarmoniza.
que só há sentimentos nele. Em momento algum no Evangelho nós vamos ver Jesus com medo, Jesus assim, assustado. Não. Tudo que chegava a ele, ele aceitava com maior calma, com maior tranquilidade, assim como nós temos alguns exemplos também na literatura espírita. O próprio Estevão, quem ele já leu o livro Paulo e Estevão, viu que Estevão também já era um espírito desse, não igual a Jesus, é lógico, mas já era também uma evolução que chama a nossa atenção. Então, é um espírito que realmente chama a nossa atenção. E como Jesus está caminhando sobre as nossas emoções, Pedro dentro do barco, junto com os outros apóstolos, ou seja, está com o seu grupo, se sente protegido. Se sente protegido. E está também o quê? Já conhece Jesus, anda com Jesus, olha só o simbolismo do negócio aí. Hoje nós já conhecemos Jesus, os evangelhos. Andamos com Jesus, de uma certa forma, sim. Mesmo quando nós erramos, nós não pensamos, puxa vida, errei, tá? E se lembra de alguma passagem ou algo, né? Aquilo que Jesus deseja que nós façamos, de repente a gente, né? Chegou, Marli, que beleza. Então, Pedro, quando está ali junto com todo mundo, se sentindo o tal, estou com Jesus e não abro, né? Mas quando Jesus ele se oferece, que é o caso desses alunos aí do Eusébio, que está no livro, né? Vamos botar Pedro como esses alunos, né? Se oferece para atender a Jesus, né? Posso caminhar sobre as águas. Jesus fala, venha, caminhe. Ele acredita, olha só, a vontade dele, né? O esforço iluminativo. Só que ele ainda está muito fraco, como é o nosso caso. Aí vacila. Aí vem a famosa palavra medo. Esse que é o nosso grande problema. A nossa falta de fé. Nosso medo. Aí nós nos desarmonizamos, nos desequilibramos e o quê? Afundamos nas nossas emoções. E nós ainda não temos sentimentos consolidados. Nós vivemos nas emoções, que é uma passagem. Nós temos instinto e emoções para depois, sim, chegar aos sentimentos. São passagens. Tá? Entenderam a passagem do caminhar sobre as águas? Aí Frane, fala. Frane, a Lourdes. Esse, aqui no 29, que fala assim, vem Pedro, e descendo do barco, andou por sobre as águas, esse representa as emoções, né? Que Jesus está acima das nossas emoções. Agora, no 30, isso. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo. Essa força do vento pode representar as adversidades sim, da vida, né? As tempestades da vida que a gente fala, né? Estou passando por tempestade. Isso aí, Luiz. Quer dizer, cada palavrinha aqui tem um significado simbólico, tá? Oi, fala. Oi. No capítulo 19, Vadim encontra isso. Nós estamos falando os obstáculos. Na fé raciocinada também, que ele cita, o item 3, eu vou ler aqui no Evangelho que eu abri, diz assim, lá o item 3, eu vou ler só um pedacinho pequenininho. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa. Aí continua. Aí tem o parágrafo seguinte, que ele diz assim, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência, que sabe esperar. Tá? Então, isso de encontro lá, o que a Lourdes acabou de comentar, vem fechar. E as montanhas? É isso que a gente gostaria também de acrescentar, que alguma dificuldade que a gente tem, a gente pode transpô-la. Depende só isso de nós. E você falou uma coisa legal, Jorge, que as montanhas, aí a gente fala, são as montanhas de minhas imperfeições. Não, as montanhas, elas na realidade não existem. Nós que as criamos, que é pior. Na verdade, justamente por falta de quê? Da nossa fé. Tá? Às vezes nós comentamos isso na aula passada, sobre a questão de problemas que a gente acha que existe e, na realidade, né, quando a gente resolve encará-los, cadê o problema? A solução estava ali na nossa cara, tão simples, nós fugimos. Eu não sei qual foi o assunto. Você se lembra, Elisa, da quarta-feira, que nós comentamos sobre isso?
Eu não estou lembrado, né? Mas o Jorge tocou na coisa da montanha. E aí eu esqueci de falar, né? Pois é. Então, é tudo isso aí é o que Jesus fala aqui no 31, né? Estendendo a mão, ou seja, Jesus estendeu a mão e o segurou, ou seja, está conosco o tempo todo. Não nos abandona em momento algum. E o que nos segura hoje, a mão dele é evangelho. Confiar no que foi passado para a gente, né? E fala homem de pouca fé. Aí a gente pensa que é o famoso Mibuli. Já ouviu essa história lá no Marco Aurélio, né, Jorge? O homem que bota lugar de pouca fé, não é homem de pouca fé. Por que duvidaste? Olha só, por que duvidaste? Nós duvidamos muito. É isso que nos enfraquece muito. Nós queremos voar, né, fazer altos voos e não conseguimos sair do chão. A nossa fé. Por isso que nós sempre comentamos, não basta a boa vontade apenas. Tanto que o Espírito de Verdade vai nos falar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e excluí-vos, eis o segundo. Então não adianta querer fazer as coisas sem saber, sem conhecer. Tá? Frânio. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fala, Zé. Frânio. Aí tu chegou aonde eu queria. Eu acho que Jesus tinha um conhecimento de causa, tirando a parte filosófica, né? Jesus tinha um conhecimento de causa muito grande pelas suas várias existências, né? Então a fé, eu creio, eu gosto de pensar assim, ela está muito associada àquilo que nós aprendemos, né? Instruí-vos. Então Jesus tinha uma condição enorme, né? E muitas reencarnações, muito mais do que nós. Então a causa dele, quer dizer, o que ele sabia era muito grande. Então o medo dele era pequeno em relação a isso. É que nem a gente, quando a gente começa a dirigir, né? Não sei se vocês se lembram, né? Eu suava que nem um medo terrível quando eu peguei a primeira vez no carro. Aí depois tu se solta. Mão, né? Exatamente. Depois tu se solta, você, né? Mas aí você já domina aquele medo, né? Ele sabia, já foi escolhido os 12, ele sabia, né? Ele sabia que ele poderia fazer aquilo, só que ele teve o medo, né? O receio, né? Então, essa parte que você falou, que é muito bacana, eu adoro essa parte, né? Amai-vos, depois instruí-vos, né? Isso é que dá a certeza da nossa fé, né? E sem instrução a gente não... Né? Exatamente, sem instrução a gente não vai conseguir andar pela água nem a pau. Frânio, poderia dar... Nem conseguir andar no barco. Dar mais nem pegar o barco. Posso dar mais um pitaco aí? Pode. Pode. Eu abri aqui também o Evangelho, lá na frente, quando Kardec disse assim, vem de encontro tudo isso que o Zé acabou de colocar aí, e da instrução, da educação espírita. Primeiro, educar. Segundo, instruir. Diz assim, fé inabalável só o a que pode encarar frente a frente a razão. Quer dizer, o que é a razão? Somos nós, usando o que há, inteligência, usa a cabeça, não é isso? Usa os seus sentimentos. Então, em todas as épocas, em todos os instantes, a todos os momentos. Então, você ter conhecimento, você vai abrindo seus horizontes. Palavra paradigma, que é quando a gente esteve aí nesse centro aqui na Patagônia, lembra aquele menino, quando eu usei a palavra paradigma, ele me falou assim, o que é isso aí que você está falando aí? Aí eu fiquei caladinho. Então, quer dizer, vai abrindo os nossos horizontes, a gente vai entendendo as coisas, você vai ganhando confiança, certeza, tá? Agora, do discurso para a prática, muitas coisas vai muito longe, tá? Mas esse é o caminho. Nós estamos aprendendo. Exato. O livro Consolador pergunta, mano. Eu estou falando, porque depois pode ter. Aí ele faz. É ruim. Não, o Jorge faz. Eu sou testemunho agora. Toma cuidado. Né?
Então, veja bem, no livro O Consolador perguntou a Emmanuel o que é ter fé. Emmanuel fala, é ter certeza em Deus. Nós só vamos ter certeza em Deus com condições de ter essa certeza, ter essa capacidade para ter certeza. Tá? Então, veja bem, voltando até um pouquinho atrás, por isso que a doutrina espírita, no livro dos médiuns, lá no capítulo... Tem um monte de mensagens, dissertações espíritas, acho que é o 30 ou 31, não me lembro. Eu sei que o Espírito São Luís fala, procure não se afastar muito da filosofia. Tá? Procure não se afastar muito da filosofia, porque se a gente não procurar saber o que é e o que não é, que é a filosofia, é justamente isso aí, nós vamos nos perder. E é justamente esse conhecimento que vai nos dar essa certeza em Deus, essa fé. Tá? Vamos lá? Mas o que é tal? E se for lá no Consolador também, falando sobre a filosofia, você vai ver o que ele fala sobre a filosofia. Eu não me lembro. Eu também não me lembro, mas eu já li isso e é muito bacana. Eu não estou com o livro do médium na mão, senão eu ia ler isso que eu estou falando aqui. Mas vamos lá. Vamos voltar ao nosso livro No Mundo Maior, porque nós só lemos um Não, vai de encontro que você falou sobre a filosofia. Você sabe qual é o item do livro dos médiuns? Se eu não me engano, é o capítulo 29 ou 30, que é dissertações espírita, é o item 18, se eu não me engano. Está aí na tua mão? Eu estou com o livro Consolador aqui, ó, aberto. A filosofia. 28. Não, o capítulo é Dissertações Espíritas. Eu não me lembro qual é o capítulo, se é o 28 ou 29. Me lembro do item, 18. É no final do livro. Está aí na mão o livro dos médiuns, Jorge? Não, eu estou com o Consolador na mão. Eu tenho que abrir lá o livro dos médiuns. Peraí, eu estou olhando, cara. Eu não sou uma biblioteca humana, não. Dissertações Espíritas. 300... Consolador? 400... Gente, isso ao vivo que é legal. Só falta sair o pessoal se atracar ao redor da mesa. Ah, tá. 453. Você está rindo lá, ó. Cláudia. Achou, Elisa? Quer falar alguma coisa do livro Consolador, Jorge? Peraí, 18, né? Não, ele falou aí sobre o Consolador. Filosofia. Filosofia. Eu abri aqui, é o item 115, a página 83. Diz assim, a filosofia é a pergunta. Nossa, é a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? Está perguntando com relação se é uma interpretação que está sintetizando, né, a nossa atividade, que a gente promove, que a gente realiza. Aí o Emmanuel diz assim, a filosofia constitui de fato a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado. Ele diz, súmula. Suas equações, ou seja, né, a conta aritmética, vamos trabalhar nesse ramo aí, são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios até que unidas umas à outra, indissoluvelmente penetrem o átrio divino das verdades eternas. O que ele está dizendo é que a gente precisa reencarnar várias vezes para aprender muita coisa. Exatamente. É isso aqui que ele está colocando. Dói pra caramba, mas é verdade. Tá? Hoje nós somos orelhudo, amanhã nós vamos ter orelha pequena. Por isso que a filosofia faz parte do tripé. É, isso aí. Achou, Elisa? Olha só, o item 18 não fala nada sobre filosofia, não. O item 18 é assim, zombaram das mesas girantes. Nunca zombarão da filosofia, é isso? É esse? É isso. Da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Aquelas foram o vestíbulo da ciência. Aí todo aquele que entra tem que deixar seus prejuízos, como deixa a capa. Jamais terei por demasiado concitar a que façais do vosso um centro sério. Que a Lures se faça demonstrações físicas, que a Lures se observe, que a Lures se ouça entre vós, compreenda-se e ame-se. Então tá na 18, então 19.
19 é o quê? Nós estamos falando isso. Meus amigos e fiéis crentes, de todos me sinto sempre, não, acho que não. Não, então deixa. Então deixa, eu errei. Depois eu vejo onde erro, uma outra hora. Pensei que fosse 18. Não. Porque ele fala, não se afastais da filosofia. Mas não, deixa para lá. Não é, não. Sabe? Não, 17. 17. Visto que palmilhares um terreno novo, indicamos intransponível. Verdadeira. Deixe de lado as questões de missão dos espíritos para o trabalho, por quanto assim, não. Tá, então vamos pensar no mundo maior. Depois a gente acha isso outra hora. Tá bem. Então, já está passando até muito tempo. Bom, e nós vamos voltar agora no mundo maior. Exemplifico a boa vontade e exercício da iluminação interior através do esforço louvável. Somos nós no momento, tá? Vamos lá, Elisa. Tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam do círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós particular cuidado, pois que pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante são os futuros instrumentos para os serviços da frente. Então, olha só o que ele fala aí, sobre as tempestades, tá, Lourdes? Você que falou que, né, as tempestades, pois é o que os nossos acontecimentos no nosso dia a dia, mas nós, veja bem, nós podemos nos colocar como esses alunos aí, tá, gente? Mas nós estamos sendo muito bem amparados, está falando aqui, né? De nós, exigindo de nós, ou seja, dos espíritos, particular cuidado, que nós seremos os futuros instrumentos para os serviços de frente. Se hoje nós estamos aqui aprendendo, né? Ora fugindo da raia, mas aqui nós cair, vamos limpar a poeira, vamos continuar, vamos cair de novo, até que uma hora nós seremos os instrumentos de frente da espiritualidade. Há um investimento em cima de cada um de nós aqui, tá? Cada um mesmo. Vamos lá, Elisa. Apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústias que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente. Olha só, nós, né, ainda infelizmente, qualquer coisa nos desequilibra. É o que Jesus está naquela passagem. São emoções. Mas vamos passar por isso. Como diz o Jorge, deixar de ser orelhudos, para ser orelhinhas. Vamos lá. O que vai falar agora? Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Eu só, mesmo quando tem assistência o tempo todo. É Jesus, tá? A gente está dentro d'água, lá sabendo o que faz. Jesus segurando nossa mão e puxando a gente para cima. Calderaro, quando ele está falando aqui, parece que é para esse grupo que está lá de 1.200 pessoas. Não, é para todos nós. Temos que sempre pegar essas informações e interiorizar. Vamos lá, Elisa? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Frânio. Fala, Zé. É aquele negócio, essas tempestades vão aumentando ao tempo que nós vamos nos fortalecendo, nós vamos aprendendo. Elas vão ficando mais fortes, né? A gente pensa que, estou aprendendo, as coisas vão melhorar. Pelo contrário, o negócio vai piorar. A Conceição aí, quanto mais eu rezo, mais sobração aparece. Eu ia falar minha sogra, mas também ela não está aqui, não, está tudo bem. Não. Conceição aparece. Deixa ela quietinha lá. Instituições de restauração de forças abrem-lhes as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. Alguém sabia disso? Que de vez em quando a gente, durante a nossa vida aqui, em vigília, né? A gente dá uma vacilada, dá uma caída, nós somos desligados do corpo, olha só onde nós vamos parar. Instituições, né, de assistência, né, de restauração de forças. Olha só que legal. Né? Isso só nos incentiva
a errar menos, a acertar mais. Só que a gente sabe que nós vamos errar muito e acertar pouco. Mas vamos continuar na nossa luta. Vamos lá, Elisa. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. Inclusive, quando nós estivermos com algum problema, isso aí que é o legal. Vamos orar antes de dormir e pedir que os bons espíritos nos dê, algo assim, nos traga ajuda para as soluções do problema. Não é que resolver o problema, eles não vão resolver, tá? O problema é nosso. A solução é conosco. Mas eles podem nos auxiliar justamente, né? Quando eles nos desligam, nos levam para algum lugar, bate um papo conosco e nós voltamos, né, através da uma ajuda como fala Jesus, né? Aquele que quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e se carregue. Jesus não vai carregar a cruz de ninguém. A cruz é de cada um, é individual. Mas ele ajuda. Desde que renuncie a si mesmo. Uma proposta boa, né? Vamos lá. Cláudia está doidinha para renunciar a ela mesma. Olha lá, a cara dela. Né, Cláudia? Vamos lá, gente. A princípio, recebem-nos a influência inconsciente e, em seguida, porém, fortalecem a mente devagarinho, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras, por intermédio de recordações imprecisas. E é assim que vai acontecer conosco, tá? Vai aparecendo ideias, alvitres, tal. A gente pensa que é nós mesmos. Não, fui eu. Olha só que ideia que eu tive aqui, maravilhosa. Olha que sugestão. Olha, eu estou pensando aqui, poxa. Mas isso tudo foi durante o sono, tá? Na emancipação da alma. Nós vamos pegando essas informações. Essa ajuda, tá? Essa ajuda. Vamos lá, Elisa. Alguém quer falar algo? Se chama intuição. Não diz que o Roberto... Eu gostaria. Alguém quer falar? Eu fico caladinho aqui. Pode falar, depois eu falo. Tá, não, eu gostaria até de tecer esse comentário que está sendo citado. Muitos de nós, às vezes, estamos passando por o caso das 1.200 criaturas. Vamos trabalhar aí na linha de raciocínio aqui do texto que o Calderaro está narrando. Então, você, um medianeiro, por exemplo, às vezes você inicia um processo de educação mediúnica, mas esbarra naquelas questões no começo. Eu sou médium consciente, eu sou médium semi-consciente, ou eu sou inconsciente. Quase sempre, eu estou me alocando agora na área, só no texto do médium consciente, tá? No contexto do médium consciente. Então, algumas pessoas ficam assim um tanto quanto temerosas em extravasar o que ela está sentindo. Então, um amigo benfeitor, ele está ali do lado, ele te deu todo o indicativo. Mas foi o que o Afrânio acabou de comentar. Porque tem que dar o primeiro impulso, a primeira falação, somos nós. Alguém pode ter um comentário, você está justificando. Deixe isso para lá, não entra nessa pilha. Faça o seu trabalho e continue, vá em frente. Porque à noite nós vamos ser levados para a ambiência e eles vão trabalhar a área cerebral, o córtex frontal. Vão ajustar moderadamente e as coisas daí para frente ocorrerá naturalmente. É só isso que eu gostaria de dizer. É isso aí. Tranquilo. Zé. Não, é só dar um exemplo, que eu vi uma vez uma entrevista do Roberto Carlos, e ele falando que, quando ele não conseguia, né, fazer a música, ele, peraí, eu vou dormir um pouquinho. Dormir e já vinha com a música pronta, né? Então é aquele negócio, os amigos espirituais nos ajudam demais. É um médium consciente. Demais mesmo, exatamente. Não só ele, como outros aí. Eu vou dormir, não vem música nenhuma para mim. Meu Deus do céu, vamos embora lá. Quando eu acordo, eu tô cheio de boleta na minha cama. É uma droga. É o que chega à noite para mim. Vamos lá.
Fez breve pausa e concluiu. Os demais colaboradores de nosso plano em tarefa de auxílio. Pode ir. A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. Estávamos num campo substancialmente terrestre. A atmosfera impregnada de aromas que o vento espargia em torno recordava-me o lar na terra, contornado de seu jardim em noite cálida. Só para lembrar aqui que essa reunião não é no plano, né, não é em nenhuma colônia lá no alto, não. É aqui mesmo, tá? É como se deve ter algum local aqui próximo, né, na crosta terrestre mesmo. Tá? Nós já vimos livros espíritas que às vezes levam assim, para umas florestas, umas matas, um ambiente rural, um lugar calmo, pacífico, bem protegido, tá? E nós somos levados para lá e lá mesmo já é passado. Eu fui lá, acho que eu fui em Nosso Lar. Tem uma pessoa que vai na rede de Alvorada Nova. Nada disso. Em Alvorada Nova não tem rede. Alvorada Nova é uma colônia acima de Nosso Lar, tá, gente? Eu estou brincando aqui. Então, só para lembrar aqui. Agora, Afrânio, a pergunta... Afrânio, Fala. olha só, uma vez eu fiquei sabendo num centro kardecista que quando a gente está em reunião assim, como a gente está fazendo agora, isso já aconteceu no plano astral e agora está se realizando aqui no plano físico. Pode ser também? Pode ser. De uma certa forma, sim. Pode ser que a gente já tenha ido lá, numa reuniãozinha. Por isso que a gente sempre fala, né? Quando nós saímos daqui, de repente o trabalho continua também. De repente nós vamos para lá, vamos ter mais informações. Que é o que eles falam aqui. Tá? Há um investimento em cima de quem se interessa. Tá? Você entra numa empresa como funcionário, um exemplo. Se você mostrar muita boa vontade, tá? Querer participar, ajudar aqui, ajudar ali, o que é que acontece? Em pouco tempo você está pegando cargos melhores. Ou seja, o patrão passa a fazer um investimento em você. Certo? Isso é normal. Então, assim também na vida espiritual. Há investimento em cima de nós. Tá? E a gente pode estar sempre estando, né, juntos de novo, tá? Desligados do corpo. Vamos aprender outras coisas. Vamos ter instrutores, né? E isso é verdade. Pode ser que tenha acontecido antes e pode continuar depois. Tá? Afrânio, eu poderia... sempre fala... Fala, Zé. Pode falar algo em cima da pergunta que ela fez ou o tempo está muito exprimido? Pode? Olha só. Não, pode. Mediante a pergunta que ela colocou aí, a gente, em primeiro lugar, a gente é médio aqui e é médio do lado de lá, porque a mediunidade continua, tá? Nesse sentido. O pessoal aí, às vezes, interpreta só a mediunidade do lado de cá. O que, quase sempre, na verdade, nas reuniões mediúnicas, no centro espírita, não é centro kardecista, no centro espírita, tá? Nós, normalmente, a entidade que nos envolve, ou o médium que não promove a passividade, os benfeitores espirituais alocam a entidade junto à indumentária psíquica, que é o perispírito, com o intuito de absorver o fluido. E com o médium que produz as manifestações, aí esse já foi o ensaio, se realizou na ambiência espiritual, vem concluir aqui. Por algumas entidades muito endurecidas, por isso que demanda um pouco mais de tempo, que também depende muito de nós que estamos lá de cá. Por causa do tempo, eu vou... Muito obrigado. É o que o Jorge falou. Em reunião mediúnica, geralmente, tá? Antes já começa todo o trabalho. Tá? Começa antes, 1 dia, 2 dias antes. A pessoa já, né, começa o trabalho. Deu para entender, Cláudia? Legal? Tranquilo? Sim, deu para entender. Agora, vamos voltar para ele. Vamos ver a pergunta que o André Luiz vai fazer para ele, se não é para cada um de nós. Que eu gosto do André Luiz por isso, tá? Ele vai botando as coisas na entrelinhas
tu lê assim, é pro fulano. Não é não. Presta bem atenção nessa pergunta que ele vai fazer agora. Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Aí eu pergunto a cada um de nós, hein? Se nós tivéssemos recebido essas informações que nós estamos tendo agora, em outras épocas, né? Como que será? Né? Lógico que tudo vem a seu tempo certo, não resta dúvida. Mas a gente vê que, às vezes, nós perdemos muito tempo. Tá? Poderíamos ter tido, né, se houvesse um pouquinho de boa vontade de nossa parte, ter começado antes. Não falo ser espírita, não. Eu falo se espiritualizar, é o que eu quero falar. É o que o André Luiz está falando aqui. Foi receber as informações que nós estamos dando aqui, que ele está trazendo para nós, gratuitamente, só custa o preço de um livro que você pode comprar no sebo ou pode salvar no PDF aí no computador. Olha só o preço desse conhecimento. Quase nenhum. Só depende do que? Nosso esforço e boa vontade. Tá? Olha só, se eu tivesse recebido, nós estamos recebendo da forma que ele não recebeu, no mundo físico. Quando nós desencarnarmos, nós já temos uma grande vantagem sobre ele, tá? Fala, Jorge. Os médios falidos, que está lá no livro dos mensageiros, a gente pode até crescer, né? Inserir aqui. O nome deles eu não lembro. Mas Joel, Belarmino. Exato. Só gente boa. Receberam talentos nobres, tá? E um botou até, eu vou para cá, eu vou ficar no pijama. Se aposentou. Só gente boa. Era para casar com um casal. Afrânio, posso voltar no assunto um pouquinho atrás? Eu botei aqui na busca do iPad, eu achei aqui no capítulo que você falou, no livro dos médios, o capítulo que você falou mesmo, tá? Capítulo 28, né? E é no item 17. E está escrito assim, não está bem exatamente do jeito que você falou, não. Vou ler aqui. Tem-se dito uma coisa muito verdadeira, que desejamos relembrar-vos, que o Espiritismo é simplesmente uma moral, e que não deverá sair, nem muito nem pouco, dos limites da filosofia, se não quiser cair no domínio da curiosidade. É isso aí? É isso aí, porque o que acontece? Quando a gente está filosofando, filosofia significa o quê? A ciência do saber, do conhecer, né? Quando a gente está em cima da filosofia, quer conhecer mesmo, a gente vai embora. Agora, se a gente não quiser, né, sair desse limite, o que é que acontece? O espiritismo se torna uma curiosidade. Tá? É ir para o centro, ver médium receber espírito, olhar para... Fica preocupado somente com o fenômeno. O fenômeno faz parte. Deixa eu ler a segunda parte, que é ótima. Tá. Deixar de lado as questões da ciência. A missão dos espíritos não é resolvê-las, poupando-vos o trabalho das pesquisas, mas procurar e tornar-vos melhores, porquanto é assim que realmente progredireis. São Luís. Exatamente. Se a gente não procurar analisar, estudar, analisar todas as informações que chegam para nós, é o raciocínio, né? Nos hábitos do raciocínio, nós realmente estamos fugindo da doutrina. Aí vamos continuar, conforme fala aqui nesse início desse parágrafo, né? Vacilantes. Toda vez que vier a tempestade, nós vamos nos molhar. Né? Reforma íntima, que o José Antônio está colocando aí. Se não houver a reforma, tá? Então nós não vamos ter o guarda-chuva, né? A capa para aguentar a tempestade. Todas elas vão nos pegar desprevenidos. O autoconhecimento, se conhece, então, vamos, onde está ruim em mim, reforma, vamos consertar. Joia? Sim. É isso aí, Elisa. O capítulo é o item 17, né? Eu confundi com 18. Item 17. Eu não estava achando, aí eu botei aqui no iPad, tem a busca do livro, aí eu consegui achar. Aquele punhado de mortais, sob os raios da lua, afigurou-se-me assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes nomes. Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados... Opa, Oi?
Vamos prestar atenção nisso que ele vai falar agora, porque nós falamos ainda há pouco sobre a questão da emancipação da alma. Olha o que vai falar agora. Em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações, nem de longe suspeitariam da existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. ou seja, enquanto nós estamos aqui estudando, aqui na minha rua está meio vazio, mas vai ali na Patagônia, que é aqui atrás, vai ver os barzinhos lá como é que estão. Estão lotados. E quando eu vou dormir, eu não sei para onde eu vou. Tá? Tomara que eu vá para um bom lugar. Deus ajude. Mas nossos amigos ali também vão para um bom lugar. Eles vão também para um bom lugar, o lugar que eles gostam. Vão continuar uma cervejinha, não é isso? As piadinhas, aquelas brincadeirinhas. Quer dizer, não estou criticando ninguém, não, pelo amor de Deus. Não é crítica, tá? Mas cada um escolhe, tá? As escolhas. Não vejo nada de errado nisso, não, que eu também estive lá e adorava, tá, gente? Adorava. Então, é isso aí. Pizza de sardinha. Desculpa. Hein? Desculpa. Eles simplesmente estão postergando a evolução deles. Isso. Né? Nós estamos aqui nos adiantando, porque já temos a visão, já temos o conhecimento, a informação de que estamos na escola. E na escola é para aprender. A vida não é aqui, a vida é do outro lado. Né? Então, assim, quando a forma como eu penso, quando a gente vai para o barzinho, abandona um estudo valoroso como esse aqui, vai para o barzinho, ele simplesmente está postergando, está deixando para depois avançar em conhecimento. Um dia ele vai alcançar. Claro, mas claro. Vai sempre depender do desejo dele, do querer. Isso. Eu vou falar, só para encerrar agora, 20h31, né? Tem que marcar eles onde nós paramos. A gente parou e teriam a noção. Não é melhor a gente voltar? Que teria eu realizado? Marca, por favor, Elisa, que eu não tenho um lápis aqui para marcar. Que teria eu realizado no mundo físico, tá bom? Tá Deixa bem. eu só fazer um comentário antes de encerrar. Pode falar. Eu quero fazer um comentário. Aqui, por exemplo, aqui nesse trechinho mesmo que nós lemos aqui, que ele diz assim: milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados a interesses imediatos. Esse milhões de mulheres seriam o desdobramento do sono, eles nos seus desdobramentos do sono, que continuariam em interesses imediatos. Isso, por exemplo, a pessoa... vamos botar um exemplo assim, que tem muita... Está no livro Ação e Reação, o agiota. Onde o agiota vai quando ele dorme? Vai se encontrar com outras pessoas que gostam de dinheiro, entendeu? Sim. Mas essa multidão está sendo observada por espíritos mais adiantados. Aqui está dizendo, nem suspeitas de original aglomeração de candidatos à luz íntima. Não, todos, veja bem, o que estão aqui, olha só, essa multidão nem de longe suspeitava a existência daquela original aglomeração, que são esses 1.200, entendeu? Aquele que a grande maioria, eu estou colocando agiota, mas pode ser o atleta, tá, mas o atleta é uma coisa legal, mas estou falando, o atleta também vai se encontrar com outros atletas, cada um vai procurar o seu grupo. Mas a grande maioria hoje, tá, é aquele que quer ir do shopping amanhã, aí vai dormir com aquele negócio, aquela paixão de ir a shopping, aquela compulsão de ir a shopping, né, compulsão de compra, e tem 1.000 exemplos. E a maioria do povo, infelizmente, a massa é assim. Oi? Pizza de sardinha. Pizza de sardinha não, isso aí é espírito elevado que gosta de pizza de sardinha. Tá? Pelo amor de Deus. Pizza de sardinha é comigo, viu? Eu adoro, então eu e a Marli. Então vamos lá. Agora, o que eu ia falar antes de encerrar é o seguinte: no livro Memórias de um Suicida, tem vários suicidas e cada um, né, vai procurar, vai estar tendo lá lições, tentando se melhorar. Aí tem um que ele era farrista. Ele era farrista. Adorava uma boate.
E ele chegou para o mentor dele e falou assim mesmo, olha só, eu não podia, já que agora eu sei disso tudo, aprendi isso tudo, ir lá para onde eu frequentava, para ensinar o pessoal lá, né? Incluir eles a não beber, a lance de mulheres, que ele era mulherenga, aquelas histórias todas, né? O mentor olhou para ele, e supondo que você chegue lá e volte e torne a gostar daquilo. Quer dizer, ele não estava curado dessa cicatriz. Realmente é uma dificuldade nossa. Tá? Então, quando a gente chega no AA... Só terminar um raciocínio. Quando a gente chega no AA, está escrito lá assim, você quer parar de beber, o problema é nosso. Mas se você não quer continuar a beber, o problema é teu. É isso que eles falam para o alcoólatra. Tá? Então, o esforço tem que partir de cada um. E a gente tem que ver quais são nossas limitações. Não adianta a gente tentar fazer uma coisa que não está dentro das nossas limitações. Tá? Fala aí, Cláudia, pode falar. Não, é rapidinho. Uma vez eu escutei de uma pessoa falar assim, não tem importância não, ele me fez esse mal, mas quando chegar à noite, eu vou atrás dele, onde ele estiver, eu vou fazer a mesma coisa. Eu escutei uma vez, sabe? Eu acho que a pessoa estava com raiva de alguém e queria de noite, na hora que dormisse, fazer algo de mal para aquela pessoa. É um absurdo, olha mas só, às vezes... O mal só acontece quando há permissão, tá? Isso aí nós temos que botar sempre na nossa cabeça. Nada acontece sem a permissão de Deus. Mas que é possível, é possível. Se a outra pessoa estiver na mesma sintonia, pode ser que aconteça algo mesmo, tá bom? Isso, infelizmente, é possível. Esse tipo de conversa são os pactos, né? As pessoas fazem certos pactos, usam dessas entidades, né? Que gostam ainda de umas coisinhas aí, um espaço, etc. É por aí. Vai fazer o mal, sim, mas só pega se a outra pessoa também tiver sintonizado. Pode acontecer. Tá? Infelizmente, pode acontecer. Por isso que a nossa melhor proteção é o quê? O trabalho no bem e os pensamentos elevados. Isso nos protege. Tá? Mas alguém ia falar, eu não sei quem era, mas pode alguém falar. Ia falar. Não Hortência, sei. Sou eu. É Jorge. Com relação à faixa vibratória, a sintonia, às vezes o cidadão não está nem aí para do Brasil, o cara está falando, mas como o outro está um pouco mais acima, nem atinge, nem acontece. Isso aí né? Agora, desencarnar, aí é outra história. Aí o cidadão vai agregar-se a outras entidades para encontrar o calcanhar de Aquiles do indivíduo. Né? Onde o cara está, né? Procurar tudo que é jeito, até vai cercar, até encontrar a brecha. Agora você vê aí como essa pessoa tem um pouquinho de conhecimento, porque ela sabe do desprendimento durante o sono. E ela está usando esse artifício do pouquinho conhecimento para pensar numa coisa ridícula dessa. Está escrito aqui, a permuta das mais vis sensações. Ou seja, a permuta é justamente isso aí. Ela vai se aliar a quem no plano espiritual? As pessoas que têm esse tipo de sensação. Olha só que situação. Quer dizer, falta triste, de estudo. Né? Não é triste, mas infelizmente acontece muito isso, existe muito isso. Fazer o quê? Né? Rezar, orar. Até embasado nessa pergunta que foi feita, da outra senhora, que ela fez, não sei quem é o seu nome, ela comentou, existe uma situação, você falou dos barzinhos ali, tem os bordéis, tem outras coisas, pessoa que não tem educação sexual dentro da sua própria residência. Vocês me perdoem, eu tenho que falar, abrir o verbo. Então, vira um bordel, é uma situação. Por isso que o alto pede, e o alto está assistindo, está vendo tudo isso. Eles não podem fazer nada porque nós abrimos a brecha, o ambiente que nós elegemos. Então, né? Desculpem aí eu baixar um pouco o fator operacional, mas para nos chamar a atenção, né? Agora, alguém já fez isso? Todos nós fizemos isso.
tudo isso que a gente está conversando agora, nós estamos querendo modificar. Estamos interessados, para empreender no esforço. Uhum. Exatamente, nós estamos nesse esforço. Zé, pode parar a gravação. O parágrafo.